Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a vocês, meus amigos, minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso espaço, o blog de João Maria Andari Tópico Só, o blog Santo Nome, você pai, mãe, curioso, educação, aluno, aluna, professor, professora, sejam aí todos muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso espaço, você que me acompanha de longa data, fico muito feliz por isso, né? Você que acompanha a gente de outras mídias sociais que hoje já não existem mais, tipo Orkut, né? Yahoo Grupos, Yahoo Resposta acabou esse ano, né? Um beijão para minha amada Elisângela, um beijão para o meu amado filho Emmanuel, papai te chama de montão. Hoje é dia 26 de outubro de 2021. No meu relógio são 6 horas e 59 minutos da manhã. Começamos cedo, né? Às 4 e poucas já estávamos de pé. Todo dia é assim, né? Já trabalhamos, já fizemos muitas coisas. Já levei minha esposa de madrugada para o trabalho, né? Já respondi algumas perguntas, né? E estou produzindo esse conteúdo nesse horário, que a gente tem um tempinho aqui nesse horário, tem que trabalhar depois, né? Estou usando meu próprio blog para produzir conteúdo. Eu tenho um aplicativo que você printa a tela do seu celular ou do seu... Tem uns que printam do seu computador, enfim. E você filma esse conteúdo, ele acaba virando uma lousa digital, vamos dizer assim, né? Você pode fazer anotações e tudo mais. Então, aqui eu estou no meu blog, você que visita meu blog, obrigado. Aqui, o blog de João Maria Andarilho Tópico e o blog Santo Nome. Veja só os assuntos que são tratados no meu blog. Todo tipo de assunto. No meu grupo lá do Telegram, é a mesma coisa. Não é só sobre educação. Fale sobre qualquer coisa. Você que está inscrito no nosso grupo lá no Telegram, fale um assunto que você achar pertinente, achar interessante, fala. A gente não pode limitar, né? Enfim, e hoje vou tentar falar um pouco sobre transposição didática, né? Esse termo aí surgiu. Aqui tem umas anotações que eu faço, né? Eu gosto de mostrar isso aqui, ó. Eu fiz no caderno, né? E por que isso? Porque eu acho importante a pessoa sempre tomar nota das coisas. Tem uma falsa impressão aí da tecnologia, né? Temos computador, você digitar o texto ali e tal, muito bacana, mas a escrita, né? A gente tem que ver que a escrita é um estímulo. Norbis, no seu livro que fala sobre os sentidos e a aprendizagem, né? Citado por Pilete no seu livro Didática Geral, ele fala sobre isso aí. Então, quanto mais estímulos e mais os sentidos você utilizar, vai ser melhor para você. Então, a escrita tem um papel muito importante. Tomar nota das coisas tem um papel muito importante na aprendizagem. Há pesquisas, um outro momento, já falei algumas vezes sobre isso, mas vou fazer um vídeo específico falando sobre isso, porque tem muita questão sobre a tecnologia que o pessoal vende como a solução de tudo. Não é bem isso não. A tecnologia vai ser sempre como tem sido todos os outros recursos didáticos. É um meio, não é o fim. Certo? Tem que ficar claro, porque o pessoal vende a ideia de que se você tiver tecnologia, você vai ficar melhor. Não quer... Certas questões do estudante, se você não possui, não adianta nada ter tecnologia, você vai ficar lá mesmo, você não vai mudar. Então nós temos que mudar a mentalidade de vencedor, a mentalidade de ser estudante, não só o aluno. O estudante é o que consegue estudar em casa, estudar sozinho, por conta própria. Nesse sentido, uma escola que eu recomendo, tem muitas pessoas que fazem cara feia para essa escola, mas o que eu vou fazer? Né, eu utilizei com meu filho, uma época, ele era pequenininho, né, tinha uns 5, 6 anos, o Kumon. Meu filho Emmanuel fez Kumon de matemática e o Kumon de língua portuguesa. Foi bom por quê? Ele, comecei a perceber que ele começou a estudar sozinho. E fazer, e ter disciplina, concentração, porque o Kumon foca nisso. Às vezes você dispersa muito a mente e você tem um tempo para fazer os exercícios. Pode parecer aquela coisa maçante, mas qual que é o objetivo? Qual que é o objetivo da educação? Nesse livro aqui, já recomendei para muita gente aqui, várias vezes, ó, Didática Geral Dinâmica. Nerice, aqui ó. A Just Jess aqui, escrita no nosso canal, aqui no YouTube, no blog. Não sei se ela estava escrito no blog. E lá no grupo do Telegram, ela comprou esse livro.
tá certo? E comprou o Didática Geral, de Pilete. Olha, esses são livros, são baratos. Ninguém dá muito valor para eles, muito embora citem esses livros, às vezes, mas não citam o autor. Parece que a ideia é daquele professor que está falando. A gente vê muitas pessoas falando sobre muitos assuntos e não citam as fontes. Pô, mas o que é isso aí, então? Né? Estranho isso aí, né? Então, o que é educação? Nesse livro vai falar qual que é o objetivo da educação. Você tornar o seu aluno crítico, independente, ter disciplina. A disciplina é um diferencial em qualquer setor, até no meio da bandidagem, infelizmente, né? Que a disciplina, olha só, para tudo na vida a disciplina é a melhor coisa. Te vende uma ideia que você não tem que ter disciplina, mas as pessoas que têm disciplina e se organizam entre si, saem na frente. Então, qual que é o objetivo da educação? Um dos objetivos é tornar você independente. Você saber se virar, resumindo a conta. Tá certo? Saber se virar. Eu estava discutindo com um professor de ciências, sobre a ciência, né? E ele achava errado uma pessoa falar que tem que ter fé na ciência. A ciência não é para ter fé, ciência é para ter comprovações. Aí eu falei pro professor, meu caro professor, com todo respeito, olha só, o que existe são, o que a pessoa fala, chama de fé, compreende que é fé, ela pode compreender de um jeito. Isso que o senhor está enxergando, de repente ela compreende que é fé. Outra pessoa compreende a fé de outra maneira, de outra ótica. Você tem que saber o que a pessoa quer dizer com aquilo que está falando. Você não sabe, mas você já está julgando. Está compreendendo a questão? Olha que louco isso aí. Então, uma pessoa leiga falar isso é compreensível. Então, às vezes, eu falei no grupo hoje do Telegram, às vezes a pessoa, só porque tem um nível superior, se acha, só porque pegou o trejeito, ou pegou um vocabulário lá, palavras-chave também, o chavão, né? Pega palavras-chave que decorou e regurgita aquilo e quer passar para o intelectual. É um verniz cultural isso aí, meus amigos. Isso aí não. É o papagaio de pirata, pô. Aí não. Então a humildade é sempre bom, tá certo? Em qualquer ciclo, a gente tem que saber chegar nas pessoas e compreender o que o outro está tentando dizer. E trazer luz para ele. Tá certo? O professor é aquele que, enquanto está dando aula, está mostrando a luz ali. Depois o aluno vai manter essa luz acesa, né, na sua casa, estudando. Aí ele é o estudante. Não é aquele estudante que só estuda por dia da prova, tá compreendendo? Então, vamos ao vídeo sobre transposição didática. Transposição didática é um instrumento pelo qual analisamos o movimento do saber sábio, aquele que os cientistas descobrem, para o saber a ensinar aquele que está nos livros didáticos. E por este, ao saber ensinado, aquele que realmente acontece em sala de aula. Então, uma coisa que é o saber científico, o saber ensinado, o saber a ensinar, o que vai estar nos livros didáticos, e o saber ensinado aquele realmente que acontece dentro da sala de aula. Uma coisa é o livro, os cientistas, tá certo? Tem um conhecimento. Aquele conhecimento é passado, é filtrado e jogado nos livros didáticos. E dos livros didáticos, o professor vai fazer, vamos dizer assim, vai ensinar dentro de sala de aula aquele saber. Esse termo foi introduzido em 1975 pelo filósofo sociólogo francês Michel Verret e rediscutido por Yves Xavier em 1985 em seu livro La Transposition Didactique, onde mostra as transposições que um saber sofre quando passa do campo científico para o campo escolar. O termo transposição didática, segundo Xavier, 1991, foi empregado inicialmente pelo sociólogo francês Michel Verret na sua tese de doutorado La Temps des Etudes, publicada em 1975. Xavier conceitua a transposição didática como o trabalho de fabricar um objeto de ensino, ou seja, fazer um objeto de saber produzido pelo sábio, o cientista. Ser objeto de saber escolar. Então, aquela coisa, tem um conhecimento científico, esse conhecimento científico, o sábio, do cientista, ser objeto do saber, o saber escolar. A transposição didática é isso. Muitos autores,
né? Usam o termo mediação didática também. Se você está no concurso público, às vezes você vai ter esse termo mediação, que também, mas se originou aqui nesse autor, tá certo? E o matemático francês Chavalet, ele definiu mais, estruturou mais esse conhecimento. E o conhecimento científico, na transposição, ele pode perder muita essência. Então você tem que estar na vigilância para que não tenha muita diferença, não perca o conhecimento, ele se perca no caminho ali, tá certo? Então, de grosso modo aqui, meus amigos, o que eu posso dizer para você aí que me acompanha? A grosso modo, a gente vê as pessoas explicando sobre isso aqui, e nós temos aqui um triângulo aqui, ó. Vou mostrar aqui onde eu desenhei aqui, ó. Vamos ver se eu aumento aqui, ó. Tá vendo? Aqui tem um S. Vamos pegar nosso pincel atômico aqui, digital. Aqui, ó. Tem um S aqui, tem o P aqui e tem o A aqui. Tá certo? Então, nesse enunciado aqui, os vetores aqui, o que nós temos em cima lá da pirâmide? O saber. Esse saber aí que é o saber consolidado. Esse saber vai passar pelo filtro do professor, que vai mediar o negócio, esse conhecimento, e vai passar para o aluno. Mas o que é conhecimento? Ter informação é uma coisa, saber o que fazer com aquela informação é conhecimento. Tá certo? E ter a maturidade com esse conhecimento e realizações com esse conhecimento, tá certo? Chama-se, vamos dizer assim, sabedoria. Então, meu amigo, nesse tripé aqui, resumindo a conta, todo mundo faz isso. Você vai explicar algo para uma criancinha, você não vai falar do jeito que você falaria com um adulto. Não é verdade ou não? Um pedreiro que está ensinando um ajudante não vai falar do jeito que falaria com uma pessoa que já é pedreiro. Vai falar de uma maneira diferente. Ele vai usar uma linguagem para chegar, para tocar isso, para tocar o outro ser humano. Então, grandes profissionais que conseguem ensinar outras pessoas, eles têm esse feeling. Então, meu amigo, minha amiga, você quer ser professor, professora, uma matéria muito pouco estudada é didática. Por isso que eu aconselho sempre esses livrinhos que eu já citei aqui, ó. Esse é um deles, né? Tem aquela série Educação, da editora Ática, que era usado pelo pessoal do magistério, do Cefam. Aqueles livros são ótimos, porque vai preparar é tudo focado para o professor, para dar aula. Porque o pedagogo, ele tem dois momentos aí, né? Ele tem o ensinar e a compreensão e a verificação do que está acontecendo no que se refere à educação. Então você, por exemplo, o BNCC, você tem que chegar num ponto, meu caro professor, professora, pedagogo ou não, que está na área da educação, você vê aqueles documentos do BNCC e analisa, ó, eu acho que tem alguns erros aí. Mas para fazer isso, você tem que ter certo conteúdo, certas informações e conhecimento, para saber julgar uma coisa. Então, o aluno, voltando para o aluno, ele tem certos conhecimentos de algo, às vezes. Mas toda a classe é homogênea? Não. Tá certo? Então, por isso que a didática aí, na verdade, aqui voltando aqui, deixa eu tirar isso aqui, ó. Aqui, deixa eu tirar aqui. Vamos, aqui, ó. A didática, na verdade, eu tenho um site que eu acompanho sempre, a Origem da Palavra. Uma pessoa pergunta, gostaria de saber da origem das palavras didática, aprender. Do grego, didáticos, apto para ensinar. E de didaskien, ensinar. Apto para ensinar, olha só. Você tem que estar apto para ensinar. Tem que ter conhecimento, conteúdo. E ensinar é uma outra coisa. E o que seu aluno tem? Por isso que tem que ter o diagnóstico.
você tem que fazer sempre no começo do ano letivo, meu amigo, minha amiga, ou sempre numa unidade didática ali, numa novo conteúdo, você tem que sempre buscar saber, né, o que o seu aluno sabe. A gente vai parar naquilo que falávamos anteriormente, na avaliação. Então não tem jeito, a avaliação, esse termo aqui, a filosofia da educação, está ali relacionado, e a história da educação, olha, não tem como. Então essas matérias são de suma importância para você. A psicologia escolar. Então aí, por isso que eu sempre aconselho, ó, psicopedagogia, psicomotricidade. A psicomotricidade vai ressaltar aquilo que falamos continuamente, né? Quanto mais estímulos você oferece para a criança, melhor. Então a gente está vendo um monte de gente ensinando as crianças a escrever um tipo de letra. Garatuja, aquela, né, letra de forma. Mas você tem que dar todos os tipos de letras para a criança aprender. Quanto mais estímulo, melhor para o cérebro dela, pô. Então, se ela só sabe ler de um formato de letra, você está limitando a criança. Se você consegue dar outros formatos, letra cursiva, letra de forma, letra assim, assado, você está possibilitando para as crianças, naquela faixa etária que ela tem um número de neurônios muito grande, de sinapses muito grande, a preservação. Aí vamos entrar na apoptose. Então, meu caro amigo, minha cara amiga, resumindo a conta, transposição didática significa o quê? Você pegar o conhecimento que está no mundão de meu Deus aí, que foi consolidado pelo tempo, que é importante para a escola, que a escola tem uns conteúdos que foram ali, ó, isso aqui é importante, mas tem outros conteúdos, tem que ser problematizado, que estão aí no dia a dia, você tem que trazer para a sala de aula. Questões aí políticas, pode ser que você possa trazer, questões humanas, questões raciais, pode ser, você pode discutir isso na sala de aula. Então você vai ter que fazer sempre essa mediação. Às vezes não vai estar no livro didático. Aí entra o currículo oculto, tá certo? Aí você traz esse conhecimento e tenta fazer essa mediação e passar para frente. E como o conhecimento, essa transposição pode sofrer, você tem que estar na vigilância para não perder muito, né? Então nós temos diagnóstico, que vai entrar a avaliação. A avaliação às vezes tem erros. Vou te dar um exemplo. Tem uma loja que eu sempre vou aqui em Americana, eu mexo com pizza de noite, né? E de madrugada a gente faz a massa. Que eu sempre vou comprar coisas. E tem umas atendentes lá que às vezes estão com a cara amarrada, sabe? Parece que estão com bronca de alguém, né? Eu pensei, pô, será que estão com bronca de mim, né? Aí eu fiquei um dia lá no maleiro ali, um pouco só observando. E eu vi que com outras pessoas a mesma coisa. Então eu tive uma impressão dessas pessoas. No outro dia, a pessoa me tratou diferente, estava sorridente e tal. E outro dia também. Mas foi um dia específico que essa pessoa estava desse jeito. Então, a avaliação, a princípio, o que acontece? Às vezes o aluno está distraído, está mal. Sei lá o que está acontecendo na casa dele. Então ele responde, mas de maneira dispersiva. Tá certo? Então, o que acontece aí? Olha só, você pode ter uma impressão, aquele momento, por isso que as avaliações precisam, as sessões psicopedagógicas têm um contexto de tempo ali para você conseguir perceber e avaliar corretamente. Só num dia é complicado. Não é verdade ou não? Então, por que eu sempre recomendo a leitura dos grandes clássicos da literatura mundial? Porque nos grandes clássicos da literatura mundial, você vai ter acesso a personagens e você conviverá com aquele personagem em questão. Você quer ser humano, você tem que conviver com o humano, mas a gente convive com poucas pessoas. É muito dinâmico o mundo. Às vezes a escola, né, na transposição dos próprios autores, né, e autores brasileiros dizem isso, a gente não consegue acompanhar esse ritmo para trazer esse conteúdo para dentro, tá certo? Da escola. E tem muita porcaria entrando de conteúdo dentro da escola, que não tem relevância, mas o pessoal dá muita relevância. Mas o básico, o principal, tem aquele conhecimento que é o mínimo que você tem que ter. E às vezes esse mínimo não está sendo tratado corretamente dentro das escolas. Então tem uma distância aí, tá certo? Então, meu amigo, minha amiga, a grosso modo, transposição didática é o conhecimento que você tem, científico ou não é só ciência que produz conhecimento, tá certo? Que é válido, da literatura, enfim,
que você pega aquele conhecimento e facilita, deixa de uma maneira digestiva para o seu aluno. O aluno, você tem que saber se ele vai saber aquilo. Aí tem a avaliação, mas a avaliação tem suas limitações também. Por isso que a observação durante um período é muito importante. Nos exercícios do dia a dia você está observando se a pessoa está compreendendo ou não. Às vezes, para você compreender certas regras gramaticais, você tem que voltar atrás lá. Ó, aqui, nesse ano aqui você falhou aqui, você não compreendeu isso. A matemática e as ciências são assim. Se você não tem conhecimentos anteriores, você não consegue avançar. Então, que nossos alunos, às vezes, ficam só na superfície do conhecimento. Só sabem o conteúdo para o dia da prova. Eu sempre falo sobre isso, não tem jeito que eu vou fazer. Então, ele tem que transpor isso também. Transposição, muitas pessoas acham equivocado. Irmão, no francês, o que ele pensou quando escreveu esse livro? E você, quando traduziu, pensou o quê? Olha só a dicotomia aí. Ó. Então, depois que está feito, é fácil avaliar. Né? É fácil, né? Depois que você toma uma decisão, você pode ser criticado por essa decisão, mas quem está tomando decisões não quer tomar. Então, tome suas decisões. Seja adulto, seja maduro. Maduro quer dizer o quê? A pessoa que chegou num nível, né, que ela vai se caminhar com as próprias pernas. É difícil, hein? Ela não vai se preocupar com o que a família ou os outros estão pensando. Ela vai tomar a decisão. Você, quando está casado, sei lá, você tem que sustentar a sua família ali. A opinião das outras pessoas, dos seus parentes lá, agora não pode ter afetado. Você é de maior agora. Você não pode ficar dependendo, né, da avaliação dos outros. Você tem que tomar seu caminho. Senão você fica sempre à mercê das pessoas. E se dá errado, as pessoas, né, acabam se prejudicando por causa disso também. Porque elas se sentem culpadas. Então a gente tem que amadurecer. Realmente caminhar com as próprias pernas, né? Tomar nossas decisões. É difícil tomar uma decisão. Mas as pessoas têm medo de tomar decisão. Mas toma. Se você vai levar pancada, melhor coisa que tem. Você vai ganhar maturidade. E as pessoas que nunca tomam decisão, ficam ali só esperando o momento certo, as pessoas não adquirem a criatividade necessária para estarem dentro da educação. Isso aí é uma visão nossa, tá certo? Então, pegar o conhecimento e fazer com que aquele conhecimento, para o seu aluno, conforme for a faixa etária, seja adequado. O que nós estamos observando dentro das universidades é que os alunos e alunas estão chegando, muitos, não são todos, chegando com nível de entendimento para aquela série, para aquela modalidade de ensino, para aquela faixa de ensino superior, muito abaixo, muito baixo, muito baixo, muito baixo. E a gente tem que começar a equiparar as coisas. Então, meu amigo e minha amiga, se você vê que observa que está ruim o seu português, melhore isso. O português é a alma do negócio, vamos dizer assim. Se você escreve bem, compreende bem, você vai melhorar você mesmo. Até para aprender outras disciplinas. Pô. O português está em tudo ali. Por que não melhorar isso? Eu recomendei o Kumon, pode ser outro. Por quê? Porque meu filho foi importante, eu observei isso. Eu levava ele para o Kumon. Né? Minha esposa também levava. Então, o que acontece? Eu observei no comportamento essa melhora. Não pode o exagero, esse que não pode. Para que tem caderno de caligrafia? É para usar por um período, mas não estão usando, que estão fazendo só de um jeito. Então a criança tem um potencial para aprender algo e ela se perde no caminho. Aí a gente vê adultos querendo fazer aulas de caligrafia, mas isso aí teria que ser feito naquela faixa etária lá atrás. Nós estamos trocando tudo, hein? Vou falar sério, hein? Se você seguir o que esse pessoal fala aí, você está ferrado. Tá certo? Obrigado pela sua atenção até aqui. Duvide de tudo, depois duvida da dúvida. Estude hoje, porque amanhã pode ser bem tarde, viu? Até mais, tchau.